Oi, oi! Estamos ao vivo novamente. Vamos ver se agora dá certo. Hoje vamos falar sobre o fluxo da prosperidade, sobre o equilíbrio entre o dar e o receber e você também se permitir receber. Vou incluir aqui a Bianca, que ela já chegou. Bianca, veja se você consegue solicitar aqui. Prontinho, agora foi. Oi, senhora. Tudo bem? E aí, Bianca, e eu, né? Porque eu adotei o senhora para valer, né? E aí, hoje eu estava atendendo uma cliente que é uma cliente razoavelmente nova, né? Nova de tudo, de aparência e nova comigo, né? E aí eu falei assim, tá bem, tchau, senhora. Eu E achei aí que o ela fez cenário uma. achei que o cenário era exclusividade minha, Carol. Não, mas não, é todo mundo, assim. E aí ela fez uma carinha de ué, assim, tipo, por que essa psicóloga que eu arrumei tá me chamando de senhora, tipo, tá me chamando de velha, talvez, não sei, eu tô aqui deduzindo que ela, porque a expressão dela nitidamente foi, ela Tipo estranhou meu assim, comentário. senhora, né? Exato. Ela estranhou meu comentário, mas eu bem plena, falei assim, olha, deixa eu te contar. Eu chamo todas as minhas clientes, eu chamo de senhora, eventualmente aqui no dia a dia, enfim. E no começo foi com uma brincadeira. Eu comecei a chamar de senhora com uma paciente minha que me chamava de senhora. Então eu só devolvia para ela num tom de brincadeira. Começou dessa forma. Depois é que veio a Ana e o conceito da Ana de chamar de senhora, porque a gente conversa com adulto e eu só atendo adulto, né? E aí você chama todo mundo de senhora, já que tá no adulto, né? Já que eu tô no adulto, eu chamo de senhora. Eu achei que era por conta da minha idade que você chamava de senhora. Oh, meu Deus, para! Menos. Ai, ai. Bom, bora lá. Bianca, hoje vamos continuar falando sobre essa questão de prosperidade, né? De mente próspera de uma maneira geral, especialmente, né, linkada com o desafio que está rolando dos 30 dias voltado para a mente próspera. Inclusive, esqueci de avisar as meninas da live de hoje lá no grupo. Que ótimo. Enfim. Mas não tem problema, depois a gente manda o link para elas. Mas a ideia hoje, em especial, seria a gente abordar ainda essa questão da prosperidade, mas falando muito do impacto entre o dar e o receber e o se permitir receber dentro desse ponto da prosperidade, assim, né? Então, quando a gente fala especificamente desse tema, tipo, né, voltado para essa terceira lei do equilíbrio de troca, o que vem para você quando a gente associa com dinheiro, assim? Na verdade, a gente, quando eu vi o que você colocou da live, né? O que veio muito forte para mim é como a gente gravou o podcast lá no sábado, né? E a gente falou muito sobre isso também. E falando especificamente de que vamos falar da prosperidade, mas na questão do dinheiro, que dinheiro é energia, né? Então, o dinheiro ele chega para mim através da vibração, através do que eu estou sentindo. Quando você traz a questão do equilíbrio, depois do workshop eu fiz até uma reflexão no meu Instagram, que é o que você está tolerando dentro das suas relações, né? Seja qualquer tipo de relação, seja a relação amorosa, relação de trabalho, relação com família, relação com amigos, o que você tolera? Isso que você tolera te enfraquece ou te fortalece? Porque às vezes quando a gente fala para pessoa, o dinheiro é energia, então a pessoa tá, mas eu tô vibrando alto e tal, mas assim, você tá vibrando alto, mas você tá se diminuindo para caber dentro das suas relações? Então, talvez as relações, Carol, travou aí? Tô aqui, tava mandando o Oi. link para as meninas. Ah, tá. Desculpa. Imagina. Então, às vezes, se a gente consegue entender como que eu tô me posicionando dentro das relações, o que que eu tô aceitando dentro das relações, como que eu tô, se eu tô entregando demais dentro das relações, talvez fica mais fácil da pessoa identificar que existe desequilíbrio na vida dela. Porque não tem como estar só em desequilíbrio numa relação e na outra não, entende? Então, a postura dela perante a vida é uma postura de uma pessoa que causa esse desequilíbrio. E aí, automaticamente, a vibração que ela emite
é uma vibração de não merecimento. Faz sentido Uhum. para você? Faz total sentido. E eu confesso para você que eu tenho tido muitos insights nessa linha, assim, né? Por exemplo, recentemente eu recebi uma cliente que ela é bancária, né? E ela financeiramente está muito desestruturada, assim, né? E teoricamente, o julgamento que se faz de uma pessoa que é bancária, né, é que uma pessoa bancária tem um bom salário, tem um pacote de benefícios e etc. Só que quando a gente aprofunda um pouco mais, existe também o perfil do bancário, que é um perfil que geralmente são pessoas que dão mais do que recebem, que se esforçam absurdamente, tem um perfil tipo de, né, da base bancária tem muito essa característica. E, e quando a gente fala desse lance do desequilíbrio, né, é apenas uma consequência o lance de se desestruturar financeiramente. Porque eu faço de forma desmedida e sem controle pelo outro. E se eu faço isso com tantas atividades, financeiramente eu também faço. Entende? Então eu salvo o outro, mas não me salvo. E assim, eu cuido da reserva do outro, mas não cuido da minha própria reserva. Então, assim, eu vou te falar uma situação, tá? Eu, particularmente, assim, alguns anos atrás, eu tive uma situação de uma amiga, né, que me pediu um dinheiro emprestado, porque ela disse que não tinha de onde tirar. E aí eu fui e emprestei o dinheiro. Não era muito, sei lá, era uns R$ 300, ok? Isso foi uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. E aí eu fui e tirei o dinheiro e entreguei para ela, beleza. Quando foi depois, eu descobri que ela não tinha de onde tirar, na verdade, porque ela não queria pagar juros pro cheque especial. Mas no meu caso, eu tirei do meu cheque especial para dar para ela quando ela me pediu. Não era porque eu tinha para dar, porque eu realmente acreditei que para uma pessoa pedir dinheiro para o outro é porque ela realmente não tinha. Da onde Entende? tirar, né? Não, exatamente, só que assim, ela também não sabia da minha situação. Hoje eu tenho clareza de que eu não posso culpá-la, porque era eu que não sabia os meus próprios limites, entende? Mas eu estava tirando ali do meu cheque especial para poder oferecer para ela, porque ela não estava com coragem de pagar juros nem para o banco, nem para mim. Eu vou colocar o filtro de palhaço aqui na minha cara agora. Então, quando eu tive esse insight da pessoa trazer para as relações, acho que fica mais fácil. Porque às vezes a gente fala que o dinheiro é energia, e assim, para muita gente isso é novo, né, Carol? Ah, o dinheiro é energia, porque eu vejo muita gente com dificuldade, com resistência de entender de que o dinheiro está aí em abundância para gente. Se ele não está chegando em abundância para mim, o que está acontecendo? Né? E às vezes a gente está achando que está se comportando de uma determinada forma perante a vida, mas não. Então, quando eu começo a fazer essa reflexão a partir das minhas relações, de como eu estou me comportando dentro das minhas relações, eu tenho mais facilidade de enxergar o que eu estou emitindo para o universo. Qual que é a vibração energética que eu estou emitindo? Porque o que a gente falou da outra live eu não vou atrair aquilo que eu estou pensando mentalmente. Eu vou atrair aquilo que eu estou vibrando. Então, se eu estou percebendo que eu estou nesse lugar de salvadora, né? Porque quando eu estou nesse desequilíbrio dentro das relações, eu estou nesse lugar de salvadora, né? Eu estou tentando salvar o outro, estou tentando tirar o outro daquele lugar. Então, é claro que eu acho que fica mais claro da pessoa entender que ponto que ela tá, como que ela tá. Sim, sim. E vamos pensando, tô indo para os meus exemplos mesmo, tá? Que pensando no quanto a visão sistêmica me ajudou, assim, nesse aspecto da, acho que da gestão do dinheiro, que seja, da mudança de mentalidade em relação ao dinheiro ou à prosperidade de uma maneira geral. Alguns anos atrás, ou no dia do podcast, a gente falou, né, que a psicologia, de uma maneira geral, a maioria dos psicólogos odeiam os coaches. Mas eu sou meio coach e, enfim, e eu adoro. Eu acho que a crítica vem muito pela dose, né? Porque na maioria das vezes os coaches acabam caminhando para uma linha de execução, foco no resultado e não necessariamente considera tanto assim, ou pelo menos não deixa perceptível essa preocupação genuína com o que a pessoa está sentindo, né? O coach não dá espaço para a pessoa virar vítima.
E na terapia, dependendo do terapeuta, vai lá e passa a mão na cabeça. Entende? E existem, de fato, situações reais de vitimismo e tudo mais. Mas qual que é o meu ponto aqui? Essa volta ao mundo que eu dei para falar sobre esse processo de coaching. O primeiro curso de coaching que eu fiz, alguns anos atrás, eu tinha saído de um relacionamento que eu tinha me machucado muito, eu estava muito triste, nananã, enfim, a vítima em pessoa, certo? Só que eu não estava percebendo qual que era o meu comportamento que fazia, que gerava certos resultados, certas reações das pessoas. Eu não tinha a menor noção na época, nem terapia eu fazia. E aí, dentro do processo de coaching, eu fiz uma série de testes, inclusive, para poder investigar um pouco do meu perfil e tudo mais. E aí eu fiz um enneagrama. Quando eu fiz o enneagrama, Você é tipo 2? eu sou o tipo 2. Ah, eu também. Quando eu fiz o enneagrama, quem estiver assistindo aqui, que tiver vontade de fazer o enneagrama, pode mandar mensagem que eu tenho um modelinho para fazer. E aí, quando eu fiz o enneagrama, eu descobri que eu era tipo 2, né? Ou altruísta, a pessoa que faz tudo para todo mundo. Quem emprestaria o dinheiro do cheque especial sem nem questionar se a pessoa Só um tipo tem outra 2. alternativa? É, só um tipo 2, Só Carol. um tipo Me 2. identifico, só um tipo 2, é. Mas financeiramente, para mim, foi muito importante ter aquele choque de realidade, assim, tipo, do que eu estava fazendo na minha vida. Por quê? A minha mãe, na época, morávamos só eu e ela, né? Então, boa parte das despesas da casa e tudo mais, eu acabei assumindo à medida que eu fui me desenvolvendo profissionalmente, enfim, né? Só que aí o que aconteceu? Teve uma situação que minha mãe tinha uma data específica para pagar o cartão dela e tal, e ela não tinha o dinheiro completo para pagar o cartão. Aí eu ia e cobria o valor que faltava e ela me pagava depois. Se eu tinha ou se eu não tinha, nem ela perguntava, que dirá minhas amigas. Ok? Então, assim, se eu tinha ou que eu não tinha, isso para mim não era uma questão. Porque eu me colocava numa posição de maior do que minha mãe, ou de pena da minha mãe, talvez, enfim. E simplesmente cobria, me virava nos 30 para cobrir o que era dela e de responsabilidade dela naquela data, tá bem? E aí, o que começou a acontecer? Foi um primeiro mês, foi o segundo, foi o terceiro. Aí eu fui fazer o curso. Já tinha virado algo comum eu completar o valor e ela só me pagar depois. Porque ela me pagava, tá? Ela super me pagava, só que ela me pagava depois. E se eu não tinha dinheiro na conta, eu que pagava os juros, enfim. Ela podia não ter o dinheiro, mas eu é que não podia falar não para minha mãe, certo? Quando eu voltei do curso, eu tinha um combinado com o meu professor, que eu chegaria em casa e falaria para minha mãe que eu não ia mais fazer isso. Então eu cheguei e fui direto pro quarto dela. Mal, muito mal para fazer isso, porque foi muito difícil. Cheguei lá e falei assim: mãe, no dia 25, você vai precisar, vai fechar o cartão. Se você não tiver, eu vou cobrir, mas no mês que vem eu preciso que você tenha o dinheiro inteiro no dia 25, porque eu não vou mais poder ficar cobrindo. Ok? A minha mãe, ela olhou para mim. Eu sei que isso aqui é uma live, tá, gente? Mas paciência. Ela esperar. Ela olhou para mim e falou assim: onde era que você estava? O que estavam colocando na sua cabeça? Volta aqui! É claro que eu te dou dinheiro, não vou te prejudicar aqui, não sei o quê. Mas primeiro ela me criticou de onde eu estava, o que estavam colocando na minha cabeça para eu deixar de fazer o que eu estava fazendo por ela. Tá bem? Enfim. E aí, depois desse movimento, eu consegui abrir meus olhos para muitas coisas. Eu sei que é um exemplo que tem a ver com essa questão do dinheiro e tem a ver com esse lance da postura das relações que você está trazendo, né? Então, é para exemplificar mesmo, assim, o quanto que a gente vai se colocando nesse lugar de salvador, né? Fazendo coisas que a gente não pode, né? Inclusive para quem é maior do que nós. Não é mesmo? É exatamente isso que acontece, porque eu acho que a gente tenta separar muitas vezes essa área da minha vida, a área financeira, da área amorosa, da área do trabalho, mas só que se a pessoa parar para refletir um pouquinho, ela vai ver que, primeiro, a gente é uma só, né, Carol? Apesar da gente ter várias partes dentro da gente, a gente é uma só. E isso faz parte da gente, é da forma que a gente se comporta. Não estou dizendo de certo ou errado, mas é o que a gente aprendeu.
Porque, por exemplo, eu percebi muito, vou te falar enfim, de alguns dias para cá, o quanto ainda em muitas relações eu estava fazendo esse movimento, sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa, você sabe que às vezes você fala para mim, entrega menos, né? Que você fala para mim, entrega menos. Sim. Quando eu gosto de alguém e eu descubro alguma coisa, eu quero compartilhar, mas o que que eu percebi? Que não é todo mundo que faz esse movimento. Né? E às vezes eu tirei a energia do meu dia, tirei a energia da minha atividade para poder compartilhar algo com uma pessoa. Então, tanto que eu desisti, tanto que eu resolvi não fazer mais isso, né? Porque, e aí, óbvio que de alguns processos recentes que me veio esse insight de as relações é a chave para a gente descobrir como que a gente está se comportando perante a vida. E aí, isso faz com que a gente entenda o que eu estou emitindo. Eu estou emitindo, quando você fala sobre merecimento, eu estou mostrando para a vida que eu sei que eu mereço? Quando eu me Uhum. diminuo para caber dentro das relações, eu estou mostrando para a vida que eu mereço? Sim, quando eu nem questiono a minha amiga que me pediu dinheiro, o porquê que ela não tem dinheiro, já que ela tem um cargo parecido que o meu, ganha mais ou menos a mesma coisa que eu. Enfim, eu nem questiono. Ela simplesmente me contou a história triste e eu já caí igual a pata. É, ontem eu dei uma aula lá no meu grupo de mentoria muito sobre o feminino, Carol. Assim, eu tava estudando sobre isso e falei, eu vou falar. E aí uma coisa que eu queria trazer aqui, que me veio agora de trazer é isso. O feminino, essa energia feminina que tem muito a ver com o lance da... Assim, você tá parecendo uma boneca, tipo É, isso. eu não Agora, sei o que que eu fiz, não sei mesmo, voltou. é tipo o que você fez comigo quando a gente foi gravar o vídeo lá do... Pôs um Desculpa filtro aí. que parecia uma boneca. O feminino, a gente aprendeu desde o começo que o feminino, a energia feminina tem muito a ver com essa atração, que é esse magnetismo, né? Só que quando a gente fala dessa energia, as pessoas acham que você colocar um vestido, você colocar um batom, você ficar feminina e não é. Ontem eu tava falando para as meninas, é como que eu tô internamente, né? Quando você fala do coach, o coach não permite, né? O processo do coach não é muito na execução do planejamento e não do sentir. Mas o sentir é a chave. Né? Tem uma cliente minha que está na mentoria, que ela entrou recente na mentoria em grupo, que ela falou para mim: uma das coisas que mais está sendo importante para mim é você me ensinar a sentir o meu corpo para ver para onde eu tenho que ir. Porque eu não estou aqui para dizer, Carol, você tem que fazer isso, já que você tem que fazer aquilo. Não, sente no seu corpo. O que o seu campo está dizendo para você? Quando você sente o seu corpo, é uma expansão ou é uma retração? Porque quando a gente começa a sentir isso, fica mais fácil de entender como que meu campo está naquele momento, né, Carol? Sim, né? E de novo, eu sei que a live é sobre dinheiro, mas sempre quando você traz esse exemplo, Bianca, falando para que as pessoas aprendam a sentir o próprio corpo, eu falo, cara, aprenda a sentir o próprio corpo para tudo. Tudo, Para tudo, tudo. Sente, tudo. sente a sensação. Seu corpo tem a resposta. Tudo. E, Carol, é assim, ó, é um movimento vou falar de retração e de expansão. Hoje lá no meus stories eu falei, eu acho que eu tô com energia expansiva. Porque cada atendimento que eu faço aqui, eu quero abrir um stories para compartilhar o insight que aconteceu, sabe? E a gente percebe até no nosso próprio movimento, no movimento do outro também. Porque eu vou te falar uma coisa boba, assim. Mas quando um cliente tem uma dificuldade de dar um depoimento, por exemplo, para a gente, isso demonstra uma energia de retração, Uhum. não de expansão. Porque você concorda que quando a gente está transbordando, quando a gente está com essa energia, a gente quer, é fácil para a gente falar o quanto o outro transformou a nossa vida? Sim, E o dinheiro chega para a gente em qual energia? sim. Só vem de gratidão, de, enfim. É energia de expansão, não de retração, né? Uhum. Então, assim, esse sentir o corpo foi uma das coisas que fez muita diferença para mim aqui no meu dia a dia e é o que eu ensino para todas elas. Assim, sente no seu corpo. Quando me liga e fala, o que que eu faço? Sente no seu corpo, respira. Como que seu corpo está reagindo diante dessa situação, diante dessa oportunidade? Porque o nosso corpo sabe de tudo, né? E o nosso corpo, ele é muito sábio em todos os aspectos, não só no sentido de nos dar sinais, né? Tipo, de o quanto eu me sinto bem ou mal para até tomar uma determinada decisão, como ele nos denuncia com sintomas quando a gente não olha para ele, né? Então, Ó, antes de abrir aqui a live, né, que eu sempre faço isso, eu tirei uma carta, né?
E aí a carta deu. A gente estava falando sobre prosperidade, sobre a questão do equilíbrio de troca. Aí deu, agora eu reconheço você. Aí eu falei, vou tirar mais uma. Deu, eu permito que você me veja. Aí, você quer dizer o que vem para você quando você escuta essas duas cartas, quando a gente está falando de dinheiro, de prosperidade? Agora eu reconheço você. Agora eu reconheço você. Quando eu leio somente essa carta, ainda nem fui para outra, mas quando eu vejo apenas agora eu reconheço você, me remete a algo do tipo o quanto que eu estou de fato conseguindo reconhecer o dinheiro além do dinheiro. Além do dinheiro, eu ia falar da nota, mas hoje em dia ninguém nem usa nota. Mas enfim, além do dinheiro físico, além do dinheiro na conta, né? Porque olha a riqueza que é essa live gratuita. Entende? Olha a riqueza que é a nossa troca, né? Enfim, que ultrapassa o profissional, entende? Então eu acho que eu leio dessa forma. Uhum. E quando você fala, eu permito que você me veja. Opa! Nossa, liberou algo aqui. Estou pronta para receber você aqui pertinho de mim. Você pode olhar para mim também. Eu não preciso ficar te procurando. Porque assim, quando eu tirei agora eu reconheço você, me veio exatamente isso. Porque às vezes a pessoa ela olha para o dinheiro na questão do o meu saldo bancário, mas às vezes a gente recebe isso de uma outra forma, né, Carol? A gente recebe isso de uma outra forma, a gente recebe isso através de um desconto, através de um presente, né? E isso é que as pessoas elas não conseguem ver isso. E o que me veio muito forte foi quando eu faço constelação familiar do dinheiro, a pessoa fala, eu quero constelar minha vida financeira. Quando você coloca o dinheiro no campo, o dinheiro está olhando para a pessoa e a pessoa não quer olhar para o dinheiro. Sim. A pessoa está de costas para o dinheiro. Então, assim, a pessoa está dizendo, assim, já aconteceu algumas vezes da pessoa estar sentada na cadeira e falar, não, mas eu gosto do dinheiro. Eu quero isso, eu olho para o dinheiro. Tá, mas inconscientemente você não está disponível para o dinheiro. Então, quando vem, agora eu reconheço você e eu permito que você me veja, eu acho que casa, né, nessa questão também, né? Quando a pessoa acha que está disponível, acha que está olhando para o dinheiro, mas na verdade ela está olhando para outro lugar. Sim, e é impressionante a frequência que isso acontece, né, Bianca? Que não é uma coisa tipo esporádica. Basta abrir o campo para perceber que a pessoa de fato não está olhando, ou então que tem alguma vantagem em permanecer naquela situação mais medíocre, assim. Então, é igual doença. Eu fiz o paralelo com sintomas aqui, mas quando a gente adoece enfim, as pessoas querem morrer. Quando não me conhecem tanto e olham de forma isolada, vão achar que eu estou sendo fria, né? Mas quando as pessoas adoecem, que eu olho e falo assim, eu questiono qual é a vantagem que você tem de ter adoecido. É meio pesado, né? Enfim. Então, quando a gente pensa numa pessoa que não sai do lugar financeiramente, qual é a vantagem que ela tem de continuar nesse lugar medíocre? Carol, olha, hoje eu fiz uma reflexão, uma das reflexões que eu fiz no meu Stories, que acho que cabe muito de trazer aqui, que é assim, ontem eu trouxe a postura, dei uma ideia, dei uma dica da pessoa começar a andar pela vida olhando tanto o que o outro desperta dentro dela, qualquer desafio que é o que você está trazendo, né? Um sintoma, seja de saúde, o que for, tudo que a gente está vivendo é um desafio, mas olhar o que isso quer dizer sobre mim, né? Então, assim, a primeira postura, hoje eu trouxe a postura da pessoa começar a caminhar pela vida do tipo, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Porque às vezes a gente fica assim, a pessoa fala, não, ninguém me deve nada, mas inconsciente tá, fulano podia ter me pedido desculpa, em tal situação podia ter feito tal coisa, tipo, meus pais deveriam ter sido de outro jeito, então. Quando eu tô caminhando pela vida, sentindo que as pessoas ainda me devem, seja afeto, seja reconhecimento, seja um pedido de desculpa, seja o que for, no campo sistêmico, né, a gente sabe que isso pesa. Por quê? Porque é como se a minha energia está presa lá atrás nessa situação. Nessa situação onde ainda estou achando que a pessoa me deve. Então, é o que acontece no campo de constelação. A pessoa quer constelar o dinheiro, só que ela está de costas para o dinheiro. Se aqui fosse um podcast, eu diria para a gente fazer um pequeno corte dessa sua fala do ninguém me deve nada. Porque tem muita gente que precisa ouvir isso, porque não sei o quê,
Foi um insight muito poderoso e assim, você sabe, né, Carol Campo, né? Ontem uma das minhas clientes estava reclamando, tipo, semana passada ela falou a palavra falta de apoio, né? Como se ela estivesse sentindo que tinha que fazer muita coisa. Aí eu fui tirar a minha carta do despertar do feminino, que carta que saiu para ela? Apoio. E a carta dizia o quê? Ninguém te deve nada. E falando nisso, esse baralho aí, não tem uma cartinha fácil aí hoje, não? Tem. Deixa eu embaralhar. Cartinha. Então, assim, eu acho que essa postura é uma postura muito importante, que é assim, eu sou adulta, né? Porque quando eu tô na postura de que alguém me deve algo, eu tô aonde? Na criança ou no adulto? Uhum. Né? E aí fala a frase lá, crianças, A criança adia, o adulto né? faz. Isso, mas Criança não ganha dinheiro. Adulto. A criança que ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. Essa é a frase. exatamente. Vamos lá, ó, vou tirar aqui. Você quer escolher? Ah, não, pode abrir aí, porque esse baralho não é tão fácil para poder separar, não pode. O que você pegar vai ser na energia. Então, na energia, tipo, é uma das coisas que trava a prosperidade de chegar, né? Culpa. Uau, que legal! Boa e má consciência aqui, gente. Isso, culpa. Ele fala, todo sentimento tem como base o amor ou a falta de. A gente está falando de prosperidade. Se a culpa ainda te persegue, te pune, te afasta do poder de ser e fazer, traga consciência para esse sentimento. Pois a culpa real reconhecida é fonte de força para a mudança. Já na culpa imaginária está seu medo infantil em desagradar e sua necessidade por aceitação. Liberte-se e aceite que você não controla o sentimento do outro, mas pode administrar com mais saúde e leveza o seu. Olha isso, gente. Essa daí você vai precisar postar e me marcar também, tá bom, senhora? Tá bom. Mas você concorda que essa carta é sobre o que a gente está falando? É sobre o Sim. que a gente está falando, inclusive, de como você está se comportando dentro das relações. Porque quando diz essa necessidade esse medo infantil de desagradar, né? E essa necessidade de aceitação, é o quê? É uma criança, né? Então, eu acho que as relações, sim, Carol, é a chave para a pessoa entender que vibração que ela está emitindo para o universo, sabe? Porque Uhum. eu sei que tem muita resistência nas pessoas quando a gente fala que a falta de dinheiro nunca é o dinheiro. É sempre uma raiz emocional. Sim, é bem Elton isso, né? Mas só que se você perceber, é exatamente isso que acontece. Tipo, porque é falta e o que a gente falou no podcast, né? Que a gente pode, aquele corte lá pode dar né? É falta do quê? De amor, concorda? Sim, o tempo todo. A busca incessante, no final das contas, é amor. É por isso que, no final das contas, para ser muito sincera, tá, Bianca? É por isso que quando a gente fala, tipo, vamos nichar, vamos nichar, vamos nichar, eu sei que tem muitas possibilidades de nichos, né, para nós, terapeutas e tal. É por isso que eu sempre vou pro caminho relacionamento. Entende? Eu sei que hoje a minha tentativa é focar um pouco mais o relacionamento conjugal e tudo, mas o principal é o nosso relacionamento com a gente e o nosso relacionamento com as nossas raízes, né? Então, assim, tudo direciona para isso. Mais uma vez, hoje eu tive mais uma confirmação, tá, senhora? Carol, eu posso te falar uma coisa? Eu no começo pensei nesse lance de nichar, mas não dá, porque a gente é consteladora. A gente consegue mexer em qualquer Sim. situação. Sabe, assim, cada hora a pessoa vem constelar um assunto, então, e a gente tem propriedade para falar sobre esse assunto. Porque quando a gente abre um campo, a gente está trazendo, na verdade, muitas vezes a gente está só comprovando o que o Bert Hellinger já falou, né? Quando a gente abre um campo. Que foi? Comprovando que Bert Hellinger já falou. O Já, que você Bert tá. Hellinger já falou, isso. Tá. Que É, é, tipo, trazendo para a prática o que ele falava, né? o que ele falava, exatamente. Sim. Isso. Tanto é que é muito louco, né? Porque quando a gente abre o campo, tipo, simplesmente não tem como. E aí, quando as pessoas falam assim, ai, que eu não acredito em constelação, ai, que não sei o que, né? Enfim, eu falo assim, tá bom, não precisa acreditar, só vem. Não precisa acreditar, só vem, sente, né? Se perceba, enfim. É que eu Porque acho que é é muito diferente. triste, mas eu acho que é muito triste quem talvez nunca tenha vivenciado ou infelizmente teve uma experiência ruim com uma profissional ruim, né? Que a gente já falou Sim. sobre isso também.
Porque a constelação que você falou agora, a visão sistêmica transformou a sua forma de olhar para o dinheiro. Mas eu tenho certeza que não foi só isso. Transformou a sua forma de Nossa, você. minha vida. A sua vida, exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Assim, transformou a minha vida. E ontem, quando eu dei uma aula sobre o feminino lá na mentoria, tem uma cliente minha que até falou: eu adoro falar sobre o feminino, mas tem muita gente que quer chegar logo no início e já falar sobre o feminino, né? Achando que falar sobre o feminino é fácil, mas não é, é uma profundidade gigante, né, Carol? Uma das Sim. coisas que a O gente buraco é precisa, bem mais embaixo. muito mais, que assim, você que está fazendo o grupo das lobas, né, é o lance do. Uma das coisas que eu tô no meu feminino é eu aceito o meu caos, eu aceito o meu caos interno, porque o feminino é um caos, né? Ou eu Uhum. quero fugir desse caos, né? Eu confio no que a vida tá me entregando, né? Que isso faz Nossa, parte nem do fala. feminino. Eu, assim, eu preciso te falar que eu ensino sobre isso, mas eu estou num momento que estou no caos do feminino. Gente, cada hora eu quero uma coisa. E aí, né, ter até esse recado, assim, essa lembrança, assim, você fala assim, nossa, tipo, assim, cara, tá tudo bem. Faz parte, inclusive, da sua natureza ser assim, Isso. É isso, é não ir né? contra a nossa natureza, mas assim, quer ir contra a natureza, né? E aí, assim, então, como é que você quer trabalhar o feminino? Então, o feminino são muitas camadas, né? Sim. E quantas vezes a gente, inclusive, vai para um processo de adoecimento pelo excesso de ordem, pelo excesso de controle, né? Pelo, enfim, tem até bruxismo de tanta necessidade de controlar tudo, né? Enfim, É. E na verdade a gente sabe que isso são camadas que a gente vai tirando da consciência, né? É, sim. tem que encarar o processo de frente, não adianta achar que é uma mágica que vai acontecer porque não vai. Estou anos nessa, você também está anos nessa, né? Sim. Senhora, Hum. você tirou algumas cartinhas, daí eu vou tirar uma cartinha do baralho da criança. É, eu imaginei que você pegou o baralho, imaginei que você ia pegar. Daí eu tô com a cartinha aqui na minha mão para tirar a foto depois da live. Tá, vou tirar só mais uma para a gente poder caminhar para um fechamento aqui, tá bom? Mas vamos falar do workshop, Carol. Ah, sim, claro. Calma, deixa eu só. Nós fazemos o nosso melhor para você. O restante você faz. Ninguém me deve nada. Nossa! Sim, Assim, as pessoas ainda não acreditam no campo, Carol. porque ninguém me deve nada. Sim, porque, né, quantas vezes a gente, tipo, não prospera e não avança e começa a falar, ah, porque me faltou isso, porque minha mãe não me deu isso, porque meu pai não me deu aquilo, né? Então fica aqui o recado dos seus pais, para vocês que estão assistindo aqui a live. Nós fizemos o nosso melhor para você. E ainda fazemos, né? Que tá no presente, não tá? Nós fazemos o nosso melhor para você. O restante você faz. É isso. Só vai, tipo, a fala é só vai. Isso. Mas assim, é bom, é dos pais, mas também existem de outras relações, achando que alguém te pede desculpa, te deve perdão, ninguém te deve nada. E assim, quando a gente entende isso, a gente consegue caminhar na vida com muito mais leveza, eu acho. Sim. Muito bom, né, Ká? Bora, né? Mas super valeu. Bianca, super obrigada mais uma vez. Eu acho que E falar sobre assuntos de prosperidade, Carol, apesar de você estar fazendo o lance da mente próspera e às vezes a gente volta muito para o dinheiro, mas é muito importante a gente sempre bater na tecla de que prosperidade não é só financeira, né? Porque assim, eu conheço gente que assim tem dinheiro, mas você sabe que a vida tá pesada. sim, Entende? Então, prosperidade é o quanto você é feliz com a vida que você tem, né? O quanta leveza você consegue ter no seu dia a dia, sabe? Você consegue realmente aproveitar a sua vida, sabe? apreciar o presente, né? Exatamente. O que eu já tenho. Quando eu honro o que eu já tenho, é um pouco do que a gente falou na outra live, né? Quando Isso. eu honro o que eu já tenho, fica mais fácil que o novo também chegue, que outras coisas, enfim, aconteçam. É. E é o que a gente falou no podcast, né? A lei da atração faz com que as pessoas fiquem visualizando no futuro o que elas querem, e aí muitas se perdem nessa visualização do futuro e esquecem de viver o agora. Porque a chave para a prosperidade chegar na nossa vida é viver o momento presente. Que você percebe que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de viver o momento presente. E uma das coisas que eu tenho colocado no meu dia a dia e fica com as pessoas é não resista ao que a vida está te entregando.
né? Independente do que tenha acontecido, do que esteja acontecendo, é uma frase que eu tenho usado muito aqui é o que é. É o que veio. Isso foi isso que Uhum. veio e eu sigo o meu caminho, entende? É o que é. Não Sim. resista, porque quanto mais a gente resiste, mais preso a gente fica, né? Aceita que dói menos. Também conheço dessa forma essa frase sua aí. Oi? Conheço essa frase sua como aceita que dói menos. Isso. Né? Aceitar a realidade. Só quando eu aceito eu consigo transformar, Isso. né? Exatamente. Bora? Então, bora, exatamente. Só vamos falar do workshop, né? Que De as novo, esse eu ia inscrições, esquecendo de novo. isso, que as inscrições estão abertas, tanto no meu link quanto no seu link. Vai ser um workshop incrível, né? Com constelações, com algumas posturas sistêmicas que a gente vai trazer para viver a vida de uma forma totalmente diferente, deixar em 2025 o que precisa deixar em 2025 e fazer uma reprogramação mental para entrar em 2026 de uma forma totalmente diferente, né? Para ser o ano de fiz as promessas e cumpri, né? É, vamos ver se esse ano sai do papel, essas metas aí. É. E aí a gente resolveu, que eu falei no meu stories lá, né, Carol? Eu vou liberar meu desafio dos 7 chakras, você vai liberar seu desafio da mente próspera para quem fizer a inscrição. A gente realmente, nesse workshop, colocou a energia da abundância mesmo, né? De tudo que a Sim, gente a está gente está entregando. entregando, hein? É. A gente entrega, a gente tem. Entregando com um precinho super baixo, né? Porque realmente o objetivo é trazer um pouco do que a gente aprendeu nessa caminhada, né, É, Carol? e não deixa de ser uma degustação, mais uma degustação do nosso trabalho, né? Porque É, quando a gente divulga esse workshop, é muito comum que venham pessoas que já conhecem um pouquinho, mas também acaba aparecendo as pessoas que, opa, tenho interesse, a curiosidade, mas nunca fechei algo maior ou mais robusto. E o workshop não é um valor tão alto, né? Acho que dá para abrir aqui, é R$ 125 o valor do workshop. E vai ser super rico, né? Se a gente for pensar em um valor de constelação, é 500, R$ 600 uma constelação. Então, dentro do workshop terão constelações, você paga esse valor, não é uma garantia que você vai ser constelado, porque a gente vai ter o número de participantes e a gente vai sortear as constelações, mas não vai ser só constelação, a gente vai dar uma aula lá, a gente vai trabalhar reprogramação, enfim, vai ter uma série de coisas. fora o que a gente vai entregar de bônus também para a pessoa ficar com ela para sempre, né? Então, assim, Sim, para conseguir fazer. Então, realmente, estou muito feliz da gente estar fazendo esse projeto e já é um sucesso já. já. Bora, bora. Beijo, Tá, beijo. obrigada, até semana que vem. Até. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.